Em 1996, Diablo me ensinaria muita coisa que eu utilizaria para toda uma vida nos videogames. Depois de escolher a classe do seu personagem, você se encontra em uma vila. Alguns passos e você encontra o cara das armas e armaduras, o das poções e outro que pode te ajudar a decifrar pergaminhos. Ele também te apresenta o sistema de comércio, com equipamentos e itens sendo comprados com dinheiro. Dinheiro esse que vem da exploração das dungeons e da venda de equipamentos que não servem mais. Você pode pensar, vamos pegar tudo o que encontramos e vender para ficarmos ricos. E é aí que Diablo me ensinou mais uma coisa, o inventário limitado. E com ele, a preocupação e a importância do que estaríamos pegando ou não. Itens iguais não se somavam, armas maiores ocupavam mais espaços. Até o dinheiro, quando chegava em uma determinada quantia, começava a ocupar novos espaços. É incrível pensar que mais de 20 anos atrás, um game tivesse essa preocupação com os itens coletados. Você até poderia descartar aquilo que não fosse usar ou que não teria um valor bom para a venda. E tivemos outros games que nos trouxeram outras formas de organizar ou nos importar com aquilo que a gente saía pegando loucamente. Mas acho que nenhum trouxe tanta importância quanto o sistema de reciclagem de itens de Prey. Cada game possui um jeito de nos apresentar o inventário. O primeiro Resident Evil transbordava sua dificuldade na administração de itens. Com um inventário minúsculo, saber o que pegar ou não era uma tarefa difícil. O que ajudavam eram os baús, que possibilitavam ao jogador guardar algo que fosse ser usado mais para frente, priorizando itens mais urgentes. Em jogos como Fallout ou Skyrim, transformam os jogadores em aspiradores de itens, com o apertar do botão de ação sem parar, quase não percebendo o que está sendo pego. Skyrim até ilustra os itens, trazendo um sentimento de importância ao que estamos pegando. Sua única limitação aqui é o peso, por mais que você possa evoluir o seu limite de itens carregados. Você deve tomar cuidado para não ultrapassar esse número, caso contrário, o personagem não poderá mais correr até que o peso seja liberado. Um outro game que possui um bom sistema de inventário é The Witcher 3. Ele ajuda categorizando e separando os itens em abas, deixando tudo mais organizado. Equipamentos, poções, itens para criações, são todos separados. Você só não pode movê-los de local, mas pode largá-los no chão. Geralt também possui um limitador de peso, trazendo a tal da preocupação com o que é pego. Reparou que cada game possui uma particularidade nesse quesito? E aí que entra Prey e seu sistema de inventário e itens. Games de RPG trazem um sistema de criação, compra e venda de itens. É uma forma de reciclar o seu inventário e acompanhar a evolução do personagem. Prey literalmente usa a reciclagem para criar uma imersão um tanto quanto curiosa em um game que possui elementos de um RPG, elementos de FPS e elementos de um survival horror. E por mais que hoje eu esteja destacando como Prey deixa o jogador administrar seu inventário, isso não significa que o game se resume apenas a essa mecânica. Assim como muitos games, Prey foi subestimado, esquecido rapidamente. Poucos foram aqueles que deram uma chance para essa nova obra da Arkane Studios. Os gráficos são lindos, o level design é perfeitamente construído para fisgar o jogador e mantê-lo imerso ao seu mundo. A jogabilidade é fluida, seu arsenal não é tão variado, mas nem precisa ser. Aliás, por falar em armas, Mark Brown, do canal Game Maker's Toolkit, destaca de uma maneira impecável a utilização de uma arma chamada Glue Cannon. Essa arma não só ajudará o protagonista contra os mímicos, as criaturas que ameaçavam a vida do protagonista enquanto ele percorre a Talos 1, mas como também serve para que o jogador crie novos caminhos a fim de ter novas rotas para prosseguir com o game ou que alcance itens que normalmente não conseguiria. Quando um game traz elementos que podem ser destacados individualmente depois, no meu ponto de vista, isso faz dele pelo menos um bom game. E é por isso que estarei destacando como Prey trabalha com a reciclagem e a administração do inventário. Tirando as armas principais do personagem e itens de missão,
todos os outros itens coletados podem ser reciclados. No game, você vai encontrar os recicladores, que são grandes máquinas espalhadas por toda a Talos 1. O reciclador consiste em uma lixeira para o material a ser reciclado ao lado esquerdo, uma tela central com um botão para ativar a máquina e uma exibição de quais serão os produtos, e um container do lado direito, onde os produtos de matéria-prima são despejados após o término do trabalho da máquina. O resultado da reciclagem traz pequenos blocos, separados em orgânico, mineral, sintético e exótico, de acordo com o material que você utilizou na reciclagem. E isso, queridos amigos, é o que corresponde à moeda do game. Esse material agora reciclado, chamado de matéria-prima, deve ser utilizado em outra máquina, o fabricador. Elas são grandes máquinas que produzem itens utilizáveis a partir de matérias-primas. Vários fabricadores são encontrados em vários locais a bordo da Talos 1. Logo no início do game, existe um no escritório de Morgan Yu. Vale destacar que, para criar um item, você deve primeiro adquirir o plano de fabricação desse item. A aquisição de certos planos de fabricação faz parte dos objetivos da missão, enquanto alguns são adquiridos como loot aleatório. Nessa máquina, você pode adquirir munições, seringas para preencher vida, neuromods, armas e por aí vai. Outra forma de reciclar itens de maneira mais rápida é utilizando a granada de reciclagem. Ao ser ativada, um mini buraco negro surge, sugando tudo o que estiver próximo. É reciclado da mesma forma que a máquina recicladora, o que fica suas matérias-primas para serem coletadas. E com um inventário que possui um espaço limitado, essa foi uma boa sacada da Arkane, que utilizou a tecnologia existente no game para fazer o jogador se importar com o que ele está pegando, já que isso renderá novos itens mais para frente. E você, tem problemas de organizar o seu inventário quando joga? Tem algum outro game que possui um sistema de organização de itens interessante? Deixa aí pra gente nos comentários pra gente saber. Eu fico por aqui, até a próxima, fui.